Você já se sentiu rejeitado, ignorado, deixado de lado, não escolhido? Agora deixa eu te fazer uma pergunta mais profunda. Por que isso dói tanto? Não é só sobre o outro, nunca foi. É sobre você, sobre algo muito antigo, muito primitivo que mora no fundo da sua psique e que, quando ativado, parece que o chão some debaixo dos pés. Eu sou Alan David, psicanalista clínico, e hoje vamos falar sobre essa dor que controla tanta gente sem que ela perceba. Uma dor que não é só tristeza, é uma ferida que molda escolhas, relacionamentos, carreira e até o jeito como você se olha no espelho. Vamos juntos? Por que a rejeição dói tanto? Olha, a ciência já confirmou que a psicanálise sempre soube intuitivamente. A rejeição dói de verdade. Estudos de neuroimagem mostram que quando somos rejeitados, o cérebro ativa exatamente as mesmas regiões que processam a dor física, o córtex cingulado anterior. É como se você levasse um soco no peito ou queimasse a pele. Não é metáfora. O cérebro não distingue tão bem assim. Para ele, ser excluído é uma ameaça à sobrevivência. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres relacionais desde o nascimento. O bebê não sobrevive sem o outro. A aceitação do outro é oxigênio emocional. Quando essa aceitação é retirada, seja num crush que não responde, num chefe que ignora seu esforço, numa amizade que se afasta ou num não que você não esperava, o sistema de alarme ancestral dispara. É o medo do abandono falando. É o terror primitivo de ficar sozinho no mundo. Mas vai mais fundo. Na psicanálise, a rejeição não começa na vida adulta. Ela ecoa feridas muito mais antigas. Lembra da fase em que a criança descobre que a mãe não é só dela? Que o pai tem desejos que não giram em torno dela? É ali, na castração simbólica, que nasce a primeira grande experiência de não ser o centro do mundo do outro. Muitos de nós carregamos uma ferida narcísica não elaborada. E toda rejeição atual funciona como um gatilho que reativa essa ferida antiga. De repente, não é só aquela pessoa não me quis. Eu não sou desejável, eu não sou suficiente, eu sou descartável. E aí a mente faz o que sabe, cria narrativas para explicar a dor. Eu devo ter feito algo errado. Sou feio demais, chato demais, carente demais. Ou no outro extremo. Todo mundo é ruim, ninguém merece confiança. Essas narrativas não aliviam, elas controlam. Como a rejeição te controla sem você perceber? O mais perigoso não é a dor em si, é o que você faz para nunca mais senti-la. Muita gente, sem perceber, organiza a vida inteira em função de evitar rejeição. Evita pedir aumento ou expor ideias no trabalho. Medo de ser visto como inadequado. Fica em relacionamentos tóxicos, porque é melhor isso do que ficar sozinho. Se torna excessivamente agradável, prestativo, o cara legal, que nunca diz não, traindo a si mesmo para garantir aceitação. Ou, ao contrário, se fecha, não se entrega, não mostra vulnerabilidade, porque se ninguém se aproximar de verdade, ninguém pode rejeitá-lo.
Você já fez isso? Se diminuiu para não incomodar? Já fingiu que não queria tanto algo só para o não doer menos? Essa é a rejeição te controlando de dentro para fora. Na clínica eu vejo muito pacientes que repetem padrões de escolha de parceiros indisponíveis, chefes abusivos ou amigos que sugam energia. Por quê? Porque o inconsciente prefere repetir o conhecido, mesmo que doa, a enfrentar o vazio de não ser escolhido. É o retorno do recalcado, a ferida que não foi elaborada grita pedindo para ser vista. O que a psicanálise pode te oferecer nisso? Aqui não se trata de pensar positivo ou se valorizar mais. Isso é superficial. Na psicanálise, a gente vai para o lugar onde dói de verdade. A gente escuta o que essa rejeição está dizendo sobre o seu desejo, sobre a sua história, sobre o que você espera do outro. Porque muitas vezes a rejeição que mais machuca não é a do outro real, é a repetição que você dirige a si mesmo. É o super-eu cruel que diz, você não merece. O trabalho analítico é justamente questionar essa voz. É trazer à luz as fantasias que sustentam essa dor. É permitir que você suporte a frustração sem se destruir ou destruir o outro. É transformar a rejeição em possibilidade de desejo próprio, não mais ancorado na aprovação alheia. Quando você começa a elaborar essas feridas, algo poderoso acontece. Você para de entregar o seu valor nas mãos dos outros. Você começa a escolher a partir do que você deseja e não do que acha que precisa fazer para ser aceito. Então, da próxima vez que a rejeição bater a porta, seja num não amoroso, profissional ou social, pare um segundo antes de entrar na narrativa automática de autodesvalorização. Pergunte a si mesmo, o que essa dor está repetindo da minha história? Que parte de mim ainda precisa ser vista e acolhida? A rejeição vai continuar existindo, faz parte da vida, mas ela não precisa mais te controlar. Você pode aprender a habitar o desconforto sem fugir. Pode aprender a desejar sem se perder. Pode aprender que ser rejeitado não significa que você é rejeitável. Se essa dor tem te acompanhado há muito tempo e você sente que ela está limitando sua vida, talvez seja o momento de trazer isso para um espaço analítico, não para curar magicamente, mas para entender, elaborar e, finalmente, viver com mais liberdade. Se esse vídeo tocou você em algo profundo, deixa nos comentários qual foi a rejeição que mais doeu na sua vida e o que você aprendeu ou ainda está aprendendo com ela. Curte, compartilha com quem você sabe que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais conteúdos sobre psicanálise aplicada à vida real. A rejeição não começa hoje. A dor da rejeição que você sente hoje não começou hoje. Ela tem história, ela tem memória, ela tem raízes profundas na sua psique. Na psicanálise, Sigmund Freud já apontava com clareza. O sujeito não reage apenas ao presente. Ele reage ao que aquele presente representa no inconsciente. Ou seja, quando alguém te rejeita hoje, você não sente só isso. Você revive momentos em que não foi visto, situações em que não foi escolhido, experiências em que não foi suficiente.
É como se uma ferida antiga fosse reaberta com a mesma faca. De repente, não é apenas aquela pessoa não me quis. Eu nunca fui realmente querido. Eu sempre fui deixado de lado. Eu não sou suficiente e talvez nunca seja. Deixa eu te explicar isso de forma mais profunda. Imagine uma criança pequena. Ela chega ao mundo completamente dependente do olhar do outro. O sorriso da mãe, o colo do pai, a atenção que ela recebe. Tudo isso vai construindo o seu senso de valor e de existência. Quando esse olhar falta, quando a criança é ignorada, quando ela sente que não é o centro do desejo dos pais, surge ali a primeira grande experiência de rejeição. Não precisa ser um abandono dramático. Às vezes é sutil. A mãe que está sempre cansada. O pai que só elogia quando o filho tira nota alta. A família onde um irmão recebe mais atenção. Pequenas ausências que, para a criança, significam: eu não sou desejado o suficiente. Freud chamava isso de experiências de frustração e de castração simbólica. Lacan aprofundou: o sujeito descobre que o outro tem desejos que não giram exclusivamente em torno dele, e essa descoberta dói. É necessário para o desenvolvimento, mas se não for bem elaborada, deixa uma ferida narcísica aberta. Essa ferida não some com o tempo, ela fica lá, no inconsciente, esperando ser ativada. Por isso, quando na vida adulta você é ignorado por alguém que te interessa, quando o seu chefe não valoriza seu trabalho, quando um amigo some sem explicação, quando você ouve um não que não esperava, o cérebro e a psique não registram apenas o evento atual. Eles conectam esse não com todos os nãos que você já recebeu ao longo da vida. É por isso que a dor parece desproporcional. Você sabe racionalmente que não é o fim do mundo, mas sente como se fosse. O peito aperta, a autoestima despenca, surge aquela voz interna que diz: de novo, eu não presto. Todo mundo me abandona. Eu devo ser o problema. Essa voz não é sobre o presente. Ela é o eco de uma criança que, em algum momento, se sentiu invisível, insuficiente ou não amada o suficiente. E o mais triste é que muitos de nós passamos a vida inteira tentando calar essa voz através de conquistas, aprovação externa, perfeccionismo ou relações onde nos tornamos indispensáveis. Mas, quanto mais tentamos provar que somos suficientes, mais mostramos que, no fundo, ainda não acreditamos nisso. Na clínica, eu vejo isso todos os dias. Pacientes que repetem padrões, escolhem parceiros emocionalmente indisponíveis, chefes que os exploram, amigos que só aparecem quando precisam. Não é masoquismo. É a tentativa inconsciente de reencontrar a cena original da rejeição, na esperança de, dessa vez, conseguir um final diferente. Mas, na maior parte das vezes, a repetição só reforça a mesma dor. Então, se hoje você está carregando uma rejeição recente que parece estar te consumindo mais do que deveria, pare um instante e pergunte a si mesmo: o que essa dor está repetindo da minha história? Qual parte de mim ainda se sente aquela criança que não foi vista? Porque entender que a rejeição não começa hoje é o primeiro passo para parar de ser controlado por ela. Não é sobre culpar o passado, é sobre dar nome ao que dói, para finalmente poder elaborar e transformar. O medo de não ser suficiente.
A rejeição toca em algo muito específico. Eu não sou suficiente. E isso não é apenas uma sensação passageira. Isso é estruturante, porque o ser humano, desde o início da vida, precisa ser reconhecido, precisa ser desejado, precisa ser validado pelo olhar do outro. Quando esse reconhecimento falha, quando o desejo do outro não nos inclui, o sujeito cria estratégias. E muitas vezes essas estratégias, que no começo parecem proteção, acabam se tornando a própria prisão. Deixa eu te explicar isso melhor. Quando a criança sente que não é suficiente para a mãe, para o pai ou para o ambiente familiar, surge uma angústia profunda, a angústia de não ter valor. Para lidar com isso, o psiquismo monta defesas. Algumas pessoas vão para o lado da hiperadaptação, tornam-se extremamente agradáveis, úteis, competentes, o filho perfeito, o amigo que sempre está disponível, o profissional que nunca diz não. Elas acreditam, no fundo, que se forem boas o suficiente, úteis o suficiente, perfeitas o suficiente, o outro finalmente vai reconhecê-las e não vai rejeitá-las. Outras vão para o polo oposto, o fechamento emocional. Se eu não me entregar, não mostro vulnerabilidade, não peço nada. Ninguém pode me rejeitar. Elas se tornam distantes, autossuficientes. Não preciso de ninguém, mas por dentro carregam um vazio enorme. Tem ainda quem entre no perfeccionismo ou na busca constante por conquistas. A ideia inconsciente é: se eu conseguir ser o melhor, se eu tiver sucesso, status, corpo perfeito, inteligência acima da média, aí sim serei desejado e ninguém vai me deixar de lado. E você, já se pegou fazendo algo assim? Já se diminuiu, engoliu seus desejos, aceitou migalhas, só para não ouvir um não? Já trabalhou até o esgotamento para provar que é competente? Já fingiu ser alguém que não é, só para ser aceito no grupo? Essas são estratégias de sobrevivência psíquica. No começo elas protegem da dor, da rejeição, mas com o tempo elas te controlam. Porque quando você vive para ser suficiente aos olhos do outro, você entrega o seu valor nas mãos dele. Seu humor, sua autoestima, sua paz interior passam a depender da aprovação externa. E aí qualquer rejeição, por menor que seja, vira uma ameaça à sua existência psíquica. Na clínica eu escuto isso o tempo todo. A paciente que fica anos num relacionamento onde é tratada com indiferença porque se eu for embora, vou provar que realmente não sou o suficiente. O paciente que nunca pede aumento ou expõe suas ideias no trabalho com medo de ser visto como pretensioso ou inadequado. A pessoa que diz, eu sou independente, mas, na verdade, tem pavor de se aproximar de alguém e ser rejeitada. O medo de não ser suficiente cria uma vida pequena. Uma vida onde você não arrisca, não deseja de verdade, não se permite errar ou ser imperfeito, porque imperfeição pode significar rejeição. E o mais cruel, quanto mais você tenta provar que é suficiente, mais revela que, no fundo, ainda duvida disso. O esforço constante para ser validado acaba reforçando a sensação de que, sem essa validação, você não vale. Aqui a psicanálise nos ajuda a fazer uma pergunta fundamental. De quem é esse não sou suficiente? É realmente seu? Ou é o eco de um olhar que faltou na infância, de uma mãe ou pai que não conseguiu te desejar plenamente, de uma família onde o amor era condicionado a desempenho,
Quando conseguimos trazer essa questão para a consciência, algo começa a se mover. Você para de lutar tanto para ser suficiente para os outros e começa a se perguntar: o que eu desejo, independentemente de ser escolhido ou não? Porque o caminho não é se tornar suficiente para todo mundo. O caminho é aprender a suportar a possibilidade de não ser suficiente para alguns e ainda assim continuar existindo, desejando e se valorizando. Essa é a grande virada. A rejeição vai continuar acontecendo na vida, mas ela não precisa mais tocar no núcleo da sua identidade. Você pode sentir a dor sem deixar que ela defina quem você é. Como você se defende, sem perceber? Algumas pessoas evitam se envolver de verdade, se afastam antes mesmo de serem rejeitadas. Fingem que não precisam de ninguém, que são autossuficientes, que estão bem sozinhas. Outras se esforçam demais, agradam o tempo todo, se anulam para não perder o outro, dizendo sim quando querem dizer não, aceitando migalhas de atenção como se fossem banquetes. Mas veja, em ambos os casos, o que está por trás é o mesmo: medo. Medo puro, medo cru. O medo de sentir novamente aquela dor antiga de não ser suficiente. Essas são defesas, mecanismos que o psiquismo monta, muitas vezes ainda na infância, para tentar proteger o sujeito da angústia, da rejeição. Elas parecem inteligentes no começo, parecem até estratégias de sobrevivência, mas com o tempo viram correntes invisíveis que limitam sua vida. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Tem o grupo que eu chamo de os evitadores. Eles sentem o primeiro sinal de possível rejeição e já recuam. Não mandam a mensagem, não marcam o encontro, não se abrem emocionalmente. Melhor não tentar do que tentar e ser rejeitado. Por fora parecem independentes, fortes. Não preciso de ninguém. Por dentro carregam um vazio enorme e uma solidão que eles mesmos criaram. Eles preferem a dor conhecida da distância à dor desconhecida de se expor e ouvir um não. Do outro lado estão os agregadores. Eles fazem o contrário. Se entregam demais, se esforçam demais, se anulam. São o amigo que sempre está disponível, o parceiro que aceita qualquer coisa para não ser abandonado, o profissional que trabalha além do limite para ser visto como bom. Eles acreditam que, se forem úteis, gentis e indispensáveis o suficiente, o outro nunca vai rejeitá-los. Mas o preço é alto, perdem contato com o próprio desejo. Vivem para o outro, traem a si mesmos e no fundo ainda sentem que não são suficientes, porque precisam provar isso o tempo todo. Você se reconhece em algum desses padrões? Já se afastou de alguém antes mesmo de dar chance, só para não correr o risco de ser rejeitado? Já disse tudo bem, quando na verdade estava magoado, só para manter a pessoa por perto? Já fingiu não se importar com uma rejeição, quando na verdade aquilo te destruiu por dentro? Essas defesas não são fraqueza, são tentativas desesperadas de não reviver a ferida narcísica antiga. Mas o problema é que elas não resolvem a dor, elas a perpetuam. Porque quando você evita o envolvimento, você nunca experimenta uma conexão verdadeira. Quando você se anula para agradar, você nunca é amado por quem realmente é. É amado pela máscara que criou. Em ambos os casos, a rejeição continua controlando sua vida. Só que agora de forma indireta, através das suas
próprias defesas. Na clínica eu vejo isso diariamente. Uma paciente que terminava todos os relacionamentos no terceiro encontro porque já via que não ia dar certo. Na verdade, estava se protegendo de ser abandonada como foi pela mãe. Um paciente que aceitava ser tratado com indiferença no casamento porque se eu cobrar, ele vai embora e eu fico sozinho. Ambos achavam que estavam se protegendo. Na realidade, estavam vivendo uma vida pela metade. O mais importante que a psicanálise nos ensina aqui é: toda defesa tem um custo. Quanto mais você se defende da rejeição, menos você vive, menos você deseja, menos você se permite ser imperfeito, vulnerável e humano. Então, se você se reconheceu nessas palavras, o convite não é para parar de se defender da noite para o dia. Isso seria impossível e até cruel. O convite é para começar a observar essas defesas com curiosidade, sem julgamento. Pergunte a si mesmo: qual medo exatamente essa minha atitude está tentando proteger? Qual parte de mim ainda acredita que, se eu me mostrar como sou, serei rejeitado? Quando você começa a olhar para essas defesas com consciência, elas perdem um pouco do poder automático. Você ganha espaço para escolher diferente, não por obrigação, mas por desejo. Porque a vida plena não é viver sem medo da rejeição. É aprender a sentir o medo e ainda assim se permitir viver, se conectar e desejar. A repetição, o ponto mais importante. Você já percebeu que vive situações parecidas? Pessoas que te ignoram, relacionamentos que não te escolhem, conexões que começam cheias de esperança e de repente não se sustentam, amizades que somem sem explicação, chefes ou colegas que te deixam de lado mesmo quando você se esforça tanto. Isso não é azar, não é falta de sorte, não é o universo conspirando contra você. Na psicanálise, isso tem um nome preciso: repetição, e Sigmund Freud chamou esse fenômeno de compulsão à repetição. É um dos conceitos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais incômodos da teoria psicanalítica, porque ele revela que, muitas vezes, não somos vítimas passivas da rejeição. Nós, sem perceber, ajudamos a recriá-la. Deixa eu te explicar isso de forma clara e profunda. A compulsão à repetição significa que o sujeito tende a repetir no presente experiências dolorosas que ficaram não elaboradas no passado, não porque ele gosta de sofrer, masoquismo consciente, mas porque o inconsciente tenta, de forma desesperada, resolver algo que ficou aberto, inacabado, traumático. É como se uma parte de você dissesse: da última vez eu não consegui ser escolhido, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou conseguir fazer o outro me desejar. Então você escolhe inconscientemente pessoas emocionalmente indisponíveis, distantes, que repetem o padrão de quem não te viu na infância. Você se coloca em situações onde precisa provar o seu valor o tempo todo. Você se apega a quem te dá migalhas de atenção, porque isso ecoa exatamente a forma como o desejo do outro se apresentava para você quando criança. Na clínica eu vejo isso o tempo todo, e é impressionante como o padrão se repete com precisão cirúrgica. A mulher que sempre se apaixona por homens casados ou emocionalmente fechados.
exatamente como o pai que estava presente fisicamente, mas ausente afetivamente. O homem que atrai parceiras que o criticam, cobram e o fazem sentir nunca bom o suficiente, repetindo a mãe exigente e nunca plenamente satisfeita. A pessoa que trabalha em ambientes tóxicos, onde seu esforço nunca é reconhecido, porque no fundo ainda está tentando ganhar o olhar de aprovação que faltou na família de origem. Você tenta resolver no presente algo que ficou aberto no passado, mas o trágico da repetição é que, na maioria das vezes, ela não resolve. Ela apenas reencena a mesma cena, com novos atores, reforçando a ferida original. Quanto mais você repete, mais confirma para si mesmo: realmente eu não sou suficiente. Realmente as pessoas me abandonam. Realmente eu não sou digno de ser escolhido plenamente. É um círculo vicioso doloroso. Freud observou que essa compulsão é mais forte do que o princípio do prazer, ou seja, o ser humano prefere repetir o sofrimento conhecido a enfrentar o desconhecido, o vazio, a possibilidade de uma nova forma de desejar. Por isso, a rejeição não é só um evento isolado na sua vida. Ela se tornou um padrão, um roteiro que você, sem perceber, continua seguindo. E o ponto mais importante que eu quero que você leve dessa parte é este: reconhecer a repetição é o primeiro grande passo para sair dela. Quando você para e pergunta com honestidade: essa rejeição que estou vivendo agora, com quem ou com que situação do meu passado ela se parece? Qual é a ferida antiga que está sendo reativada aqui? Você começa a tirar o poder automático dessa compulsão. Não é fácil, muitas vezes dói olhar para isso, mas é libertador, porque ao trazer a repetição para a consciência, você para de ser marionete do inconsciente e começa a ter escolha real. Você pode continuar repetindo o mesmo padrão ou pode começar a desejar de outra forma. A repetição não é destino, é uma mensagem do seu inconsciente dizendo: tem algo aqui que ainda precisa ser olhado, acolhido e elaborado. E é exatamente para isso que serve o trabalho psicanalítico. Criar um espaço seguro onde você possa reviver essas cenas antigas, mas agora com uma escuta diferente, com um olhar que não rejeita, e finalmente simbolizar o que ficou preso na repetição. Quando isso acontece, a rejeição deixa de ser um destino repetitivo e começa a ser apenas uma experiência possível da vida, dolorosa, mas que não mais define quem você é, nem para onde você vai. A visão de Jacques Lacan. Para Jacques Lacan, o sujeito se constitui no olhar do outro, ou seja, você aprende quem é a partir de como foi visto. Não é uma metáfora poética, é algo estrutural. Desde muito cedo, o bebê se forma como sujeito humano através do desejo e do reconhecimento que recebe do outro. Geralmente, a mãe, o pai, os cuidadores. Lacan fala do estágio do espelho, aquela fase em que a criança, ainda fragmentada em movimentos descoordenados, se reconhece na imagem refletida e, sobretudo, no olhar que o adulto dirige a ela. Olha como você é bonito. Esse é você. Esse olhar dá uma unidade imaginária ao corpo e ao eu. Mas, se esse olhar for escasso, se for indiferente, exigente, ausente ou condicionado a desempenho, então a constituição do sujeito fica marcada por uma falta. Se você foi pouco reconhecido, vai buscar isso a vida inteira, e a rejeição vira uma ferida aberta.
Deixa eu aprofundar isso com você. Para Lacan, nós somos seres de desejo, mas o desejo sempre passa pelo outro. A pergunta fundamental que habita o sujeito é: o que o outro quer de mim? O que eu sou no desejo do outro? Quando o outro nos rejeita, nos ignora ou simplesmente não nos acolhe, não é só uma frustração do momento, é um retorno àquela falta originária, a sensação de não ser o objeto que completa o desejo do outro. A rejeição atual funciona como um espelho cruel que reflete de volta aquela imagem antiga. Eu não sou desejável, eu não sou suficiente para ser plenamente olhado e reconhecido. Por isso a dor é tão víscera. Não é apenas aquela pessoa não me quis, é o sujeito inteiro que se sente questionado em sua existência. Se eu não sou desejado, quem sou eu? Na clínica, eu vejo esse drama lacaniano se repetindo de forma muito concreta. Uma paciente que toda vez que um homem se afasta entra em colapso e diz: eu sabia que não era o suficiente para ser amada de verdade, ecoando o olhar distante da mãe, que só a valorizava quando ela era a filha boazinha e comportada. Um paciente bem-sucedido profissionalmente que, mesmo com conquistas, ainda sente um vazio toda vez que alguém não responde suas mensagens ou não elogia seu trabalho. No fundo, ele continua perguntando ao outro: agora você me vê? Agora eu existo de verdade? Lacan nos mostra que essa busca incessante por reconhecimento nunca nos preenche completamente, porque o outro também é faltante. Ninguém pode nos oferecer a completude imaginária que sonhamos na infância. O grande outro é estruturalmente incompleto. Por isso, a rejeição dói tanto e se repete, porque ela toca exatamente nessa ferida narcísica, a ferida de não ter sido suficientemente desejado no olhar que nos constituiu. Mas Lacan não nos deixa presos nessa posição de vítima. Sua visão nos convida a uma travessia, a reconhecer que somos marcados por essa falta, a suportar a angústia de não ser o objeto ideal do desejo do outro, e aos poucos deslocar nosso desejo, parar de viver apenas para ser visto e começar a desejar a partir de si mesmo. Quando isso começa a acontecer, a rejeição continua existindo, porque faz parte da vida, mas ela perde o poder de nos aniquilar. Você sente a voz, você sente a dor, mas ela não define mais quem você é. Você para de se perguntar obsessivamente: o que eu fiz de errado para não ser escolhido? E começa a se perguntar: o que eu realmente desejo, mesmo que nem todo mundo me deseje? Essa é a potência da leitura lacaniana, transformar a ferida aberta no olhar do outro em possibilidade de um desejo mais livre, menos dependente da aprovação alheia. O que ninguém te fala: a rejeição não te destrói. O que realmente te destrói é o significado que você dá a ela. Porque você não sente só não fui escolhido, você não sente só essa pessoa me ignorou ou esse relacionamento não deu certo. Você sente algo muito mais profundo e devastador. Eu não tenho valor, eu sou insuficiente, eu sou descartável, tem algo de errado comigo. Isso muda tudo. Essa é a grande armadilha que quase ninguém te fala abertamente. A rejeição em si é um evento da vida, doloroso, sim, mas suportável. O que transforma esse evento numa ferida que controla anos da sua existência é o sentido que o ser inconsciente atribui a ela. Deixa eu te mostrar isso de forma clara.
Quando alguém te rejeita, o fato bruto é simples: o desejo do outro não passou por você naquele momento, ponto. Mas o psiquismo não para aí. Ele imediatamente interpreta. E a interpretação mais comum, especialmente quando existe uma ferida narcísica não elaborada, é transformar o não do outro em uma sentença sobre o seu ser. Se eu não fui escolhido, é porque eu não valho a pena. Esse salto de significado é quase automático. É por isso que uma mensagem sem resposta pode te tirar o sono por dias. É por isso que um não profissional pode fazer você questionar toda a sua carreira. É por isso que um afastamento amoroso pode te fazer sentir que você é fundamentalmente indigno de amor. Na clínica, eu escuto isso com frequência. Uma paciente que, depois de ser rejeitada por um homem, me dizia: não é que ele não me quis, é que eu sou burra, feia e chata demais para alguém me querer de verdade. Um paciente que perdeu uma promoção e concluiu: eu sou incompetente. Sempre fui, nunca vou ser suficiente para ninguém. Veja a diferença. A rejeição factual é: ele não me escolheu. O significado destrutivo é: eu não mereço ser escolhido. Esse significado não vem do outro. Ele vem da sua história, vem da criança que, em algum momento, interpretou as ausências ou as exigências dos pais como prova de que ela não era boa o suficiente. Vem da repetição que vimos na parte 4. Vem do olhar do outro que, segundo Lacan, nos constitui de forma incompleta. E o pior, quanto mais você acredita nesse significado, mais você age a partir dele. Você se diminui, você aceita menos do que merece. Você se esforça para provar seu valor o tempo todo. Ou você se fecha e evita qualquer risco de nova rejeição. Em ambos os casos, você entrega o controle da sua vida para uma interpretação antiga. Mas aqui vem a boa notícia, e é realmente o que quase ninguém te fala. Você pode separar a rejeição do significado que você atribui a ela. A rejeição é um não do desejo do outro. O significado eu não tenho valor é uma construção sua e, portanto, pode ser questionada, elaborada e transformada. No trabalho analítico, uma das coisas mais poderosas que acontece é exatamente essa. O paciente começa a ver que o eu não tenho valor não é uma verdade absoluta sobre ele. É uma fantasia inconsciente, uma narrativa que foi montada para dar sentido a uma dor antiga. Quando você consegue questionar esse significado, algo se liberta. Você ainda sente a dor da rejeição, porque somos humanos e a dor faz parte. Mas ela para de ser uma sentença sobre o seu valor como pessoa. Ela vira apenas uma experiência. Essa pessoa não me desejou. Não vira mais. Eu sou indigno de desejo. Essa diferença é sutil, mas transforma completamente a forma como você vive. Você para de carregar a rejeição como prova contra si mesmo. Você começa a suportar o não sem desmoronar. Você ganha liberdade para desejar sem precisar que o outro confirme o seu valor o tempo todo. Porque no fundo o valor não é algo que o outro te dá. O valor é algo que você pode aprender a sustentar mesmo quando o olhar do outro se afasta. Essa é a grande virada que a psicanálise oferece. A rejeição não precisa mais te definir. O que você decide fazer com o significado dela, isso sim, pode mudar a sua história. O caminho. Superar a rejeição não é se amar mais,
pensar positivo, seguir em frente e esquecer, manifestar alguém que te escolha. Isso tudo é superficial. São frases bonitas que soam bem, mas não tocam na raiz da ferida. Elas tentam cobrir a dor com uma camada de positividade, mas deixam o inconsciente intacto. E o que fica enterrado mais cedo ou mais tarde volta com ainda mais força. Na clínica o caminho é outro, é um caminho mais honesto, mais lento e por isso mesmo mais profundo e duradouro. O caminho real é entender de onde isso vem, dar nome ao que você sente, elaborar o que ficou aberto no passado. É isso que muda o sujeito. Deixa eu te explicar o que cada um desses passos significa de verdade, sem romantismo. Primeiro, entender de onde isso vem. Não é sobre culpar seus pais ou sua infância. É sobre reconhecer o padrão, é olhar com curiosidade psicanalítica e perguntar: essa dor que estou sentindo agora, com que momento da minha história ela se parece? Qual foi a primeira vez que eu me senti não escolhido, invisível ou insuficiente? Quando você conecta a rejeição atual com a ferida antiga, seja a ausência afetiva, o olhar exigente, a comparação com irmãos ou o amor condicionado, você para de tratar o sintoma como se fosse o problema inteiro. Você começa a ver a repetição, como falamos na parte 4, o lugar que o olhar do outro ocupou na sua constituição, como Lacan nos mostrou na parte 5. Segundo, dar nome ao que você sente. A dor da rejeição muitas vezes fica sem palavras. Ela se manifesta como ansiedade, vazio no peito, raiva disfarçada de indiferença, ou aquela voz cruel que diz: você não vale nada. Na análise, a gente cria espaço para nomear isso com precisão. Não estou triste, mas estou sentindo que eu não existo quando não sou desejado. Não, ele me rejeitou, mas eu me sinto descartável, como me sentia quando minha mãe só me via quando eu tirava nota alta. Dar nome é simbolizar, é tirar a dor do campo do real, onde ela é insuportável e muda tudo, e trazê-la para o campo do simbólico, onde ela pode ser pensada, falada e aos poucos elaborada. Terceiro e mais importante, elaborar o que ficou aberto. Elaboração não é esquecer, não é superar no sentido de nunca mais sentir nada. Elaboração é revisitar a cena dolorosa com uma escuta diferente, a escuta do analista, permitindo que o afeto preso ali seja vivido novamente, mas agora em condições seguras. É permitir que a criança que se sentiu não suficiente fale, chore, se revolte ou se entristeça. É questionar a fantasia inconsciente de que, para ser amado, eu preciso ser perfeito, útil ou indispensável. É suportar a frustração de não ser o objeto completo do desejo do outro, sem desabar ou sem destruir o outro. Quando isso acontece, algo se desloca no sujeito. A rejeição continua doendo quando acontece, porque somos humanos, mas ela perde o poder de confirmar uma verdade devastadora sobre você. Você para de interpretar todo não como prova de que eu não tenho valor. Você começa a sustentar sua própria falta sem precisar preencher o vazio com a aprovação externa. Esse é o caminho clínico. Não é rápido, não é motivacional, não tem passo a passo de 7 dias. É um trabalho de escuta, de associação livre, de transferência e de construção de sentido. É um processo onde você descobre que pode desejar sem precisar ser escolhido por todo mundo, que pode se expor sem se aniquilar se o outro se afastar, que pode viver com mais liberdade,
mesmo sabendo que a rejeição faz parte da condição humana. Muitos pacientes meus, depois de um tempo de análise, relatam exatamente isso. Eu ainda sinto quando alguém me rejeita, mas agora a dor não me define mais. Eu não entro mais naquela narrativa antiga de que eu sou o problema. Esse é o verdadeiro ganho, não a ausência de dor, mas a liberdade em relação ao significado destrutivo que antes você dava a ela. Se essa dor da rejeição tem te acompanhado por anos, limitando seus relacionamentos, sua carreira ou sua autoimagem, talvez seja o momento de trazer isso para um espaço analítico sério, não para receber conselhos ou motivação, mas para fazer o trabalho de verdade, entender, nomear e elaborar. Porque só elaborando o que ficou aberto no passado é que o presente deixa de ser uma repetição infinita. A elaboração psicanalítica, o verdadeiro trabalho que ninguém quer fazer, mas que muda tudo. Agora que já falamos do caminho clínico, entender de onde vem, dar nome ao que se sente e elaborar o que ficou aberto, quero me deter com calma e profundidade no conceito central da psicanálise, a elaboração psicanalítica. Porque quando eu digo elaborar, não estou usando a palavra como sinônimo de superar, aceitar ou deixar para lá. Elaboração é um processo específico, técnico, descrito por Freud. Literalmente, trabalhar através é o trabalho mais difícil e mais transformador da análise. Deixa eu te explicar em detalhes, sem simplificar demais, porque esse é o coração do que a psicanálise pode oferecer para a dor da rejeição. O que é a elaboração, afinal? Imagine que a rejeição que você vive hoje ativou uma ferida antiga, aquela sensação de eu não sou suficiente, a repetição de padrões, a fantasia inconsciente de que, para ser amado, eu preciso ser perfeito. Essa ferida não está guardada em uma gaveta limpa do passado. Ela está viva no inconsciente, carregada de afeto, de angústia, de defesas. A elaboração é o processo pelo qual você, com a ajuda do analista, vai passar várias vezes por esse material. Não é uma vez só, não é um insight mágico. É um trabalho repetitivo, às vezes doloroso, onde você revive a cena emocional na transferência, nas associações livres, nos sonhos, nas resistências. Sente novamente a dor, a raiva, o desamparo, mas agora dentro de um setting seguro, com alguém que não te rejeita, não te abandona e não te julga. Percebe as resistências que surgem. Ah, mas isso é bobagem. Eu já superei isso. Não quero falar disso de novo. E, a cada volta, vai retirando um pouco mais da carga afetiva que estava presa, simbolizando o que antes era apenas repetição muda. Freud dizia que a elaboração é necessária porque o inconsciente resiste à mudança. A simples interpretação, você repete a rejeição da sua mãe, não basta. É preciso trabalhar através dessa resistência várias e várias vezes até que o sujeito consiga integrar o material de forma nova. Como a elaboração acontece concretamente na rejeição? Na prática, quando um paciente chega falando de uma rejeição recente que está destruindo sua vida, o processo costuma seguir mais ou menos assim, sem ser linear, claro. Primeiro momento, ele conta a história atual. Fulano me ignorou e eu desabei. A gente escuta. Segundo momento, começamos a associar o que isso te lembra,
Como você se sentiu quando era criança e sua mãe não te olhava? Que sensação no corpo surge quando você fala isso? Terceiro momento, a transferência aparece. O paciente pode começar a me testar. Você também vai me abandonar se eu não for interessante? Ou fica em silêncio porque tem medo de ser chato. Quarto momento, o mais importante, a gente volta e volta. Cada sessão é uma nova volta ao mesmo ponto, mas com um ângulo ligeiramente diferente. Aos poucos o paciente percebe que a narrativa "eu não tenho valor" não é uma verdade eterna, mas uma construção psíquica que ele mesmo sustenta. Quinto momento, surge o luto. Ele consegue chorar a criança que não foi suficientemente desejada. Consegue sentir raiva do outro que faltou e, paradoxalmente, consegue perdoar. Não porque perdoar é bom, mas porque a carga afetiva diminui. É nesse ponto que a rejeição atual começa a doer menos. Não porque o paciente se amou mais, mas porque ele elaborou o significado destrutivo que dava a ela. Porque a elaboração é lenta e porque isso é bom. Muita gente desiste da análise exatamente aqui. Eu já entendi tudo. Porque ainda dói. Porque entender intelectualmente não é elaborar. Elaboração é corporal, afetiva, temporal. É o inconsciente sendo reescrito aos poucos. Freud comparava a elaboração ao trabalho de um arqueólogo. Você não desenterra a estátua de uma vez. Você remove camada de terra, limpa, encontra fragmentos, reconstrói. Cada sessão é uma escavada cuidadosa. E o resultado? O sujeito sai da posição de vítima passiva da rejeição e passa a habitar uma posição nova. Ele pode sentir o não sem que isso confirme uma sentença sobre seu ser. A repetição perde força. O desejo deixa de ser totalmente dependente do olhar do outro. Ele passa a desejar a partir de si, mesmo sabendo que nem todo mundo vai corresponder. Elaboração versus autoajuda. A diferença que ninguém fala. A autoajuda diz: mude o pensamento. Psicanálise diz: vamos passar pelo pensamento, pela resistência, pela dor, até que o pensamento mude sozinho, porque o afeto foi elaborado. A autoajuda promete rapidez. Elaboração promete profundidade e durabilidade. Por isso eu sempre digo aos pacientes: a análise não é para quem quer se sentir bem rápido. É para quem quer se sentir vivo de verdade, mesmo quando a rejeição bater a porta novamente. Se você chegou até aqui e sente que essa dor da rejeição não é só um momento ruim, mas algo que se repete e te controla há anos, talvez seja exatamente o momento de considerar um trabalho analítico sério. Não para curar a rejeição, ela faz parte da vida, mas para elaborar o que ficou aberto dentro de você, para que o não do outro pare de ecoar como uma sentença sobre o seu valor. Esse é o poder da elaboração psicanalítica. Quero agora trazer para você alguns exemplos clínicos reais do que significa elaborar a dor da rejeição. Não são histórias bonitas de superação instantânea. São processos lentos com idas e vindas, resistências e momentos de angústia, exatamente como é o trabalho psicanalítico. Exemplo 1. A repetição amorosa e a ferida de não ser suficiente. Uma paciente de 38 anos chegava sempre com a mesma queixa: todo homem que eu me interesso some depois de algumas semanas. Eu devo ser o problema. No começo da análise, ela contava as histórias com raiva do outro. Ele era frio, distante, igual ao meu pai. Mas
rapidamente pulava para a autodesvalorização. Eu sou carente demais, chata, não sou interessante o suficiente. A elaboração começou quando, sessão após sessão, voltávamos à cena infantil. A mãe que só a elogiava quando ela era a filha boazinha e bem-sucedida, e o pai emocionalmente ausente. Ela revivia na transferência o medo de que eu também perdesse o interesse se ela não fosse interessante o suficiente. Ficava em silêncio, mudava de assunto ou tentava me agradar com presentes ou elogios. A cada volta, ela sentia novamente a dor antiga de não ser desejada por si mesma, mas agora com uma escuta que não a rejeitava. Aos poucos, o afeto preso naquela narrativa, eu não valho, começou a se mover. Ela conseguiu chorar a criança que precisava performar para ser vista. Depois de muitos meses, veio um momento marcante. Ela terminou um relacionamento novo sem desabar. Diz: doeu ele se afastar, mas, pela primeira vez, não significou que eu sou descartável. Doeu, mas eu continuei existindo. Essa é a elaboração. A rejeição parou de confirmar uma verdade sobre o seu ser. Exemplo 2. O evitador que se fechava antes de ser rejeitado. Um paciente homem, bem-sucedido profissionalmente, vivia repetindo: eu prefiro ficar sozinho a correr o risco de ser abandonado. Ele se afastava de qualquer pessoa que se aproximasse demais. Amigos, namoradas, até colegas de trabalho. Na análise, a repetição apareceu na transferência. Ele faltava às sessões quando o tema ficava muito íntimo, ou dizia: estou bem, não preciso falar disso. Era a mesma defesa que usava na vida: se eu não me entrego, ninguém pode me rejeitar. Elaboramos, trazendo à tona a história de uma mãe depressiva que, nos momentos de crise, se isolava e desaparecia emocionalmente do filho. Ele revivia sessão após sessão o terror infantil de ser deixado sozinho com aquele vazio. Sentia raiva, depois culpa por sentir raiva, depois desamparo. O trabalho foi permitir que ele sentisse esse desamparo comigo sem que eu o abandonasse ou o criticasse. Aos poucos, a compulsão à repetição, me afasto antes, perdeu força. Ele começou a arriscar pequenas aproximações na vida real e, quando surgiu o medo da rejeição, conseguia nomeá-lo. Isso é o menino que tinha medo de a mãe sumir, falando agora. Não parou de sentir medo, mas parou de deixar o medo decidir por ele. Exemplo 3. A agradadora que se anulava para não perder o outro. Uma mulher de 45 anos vinha com o padrão de se anular nos relacionamentos. Aceitava migalhas de atenção, nunca cobrava, dizia tudo bem, quando estava magoada. Quando o outro se afastava, desabava com a frase: eu sabia que não era suficiente para ser amada de verdade. Aqui a elaboração envolveu o olhar do outro de Lacan. Ela descobriu que vivia perguntando inconscientemente: o que eu preciso ser para que o outro me deseje plenamente? Na transferência, tentava ser a paciente perfeita, pontual, inteligente, nunca chata. Voltamos muitas vezes à fantasia infantil de que, se ela fosse boa o suficiente, a mãe que era crítica e comparativa finalmente a veria como especial. Cada vez que ela conseguia falar de sua raiva ou de seu desejo verdadeiro, mesmo com medo de me decepcionar, algo se deslocava. O ponto da elaboração veio quando ela conseguiu dizer não para um amigo que sempre sugava sua energia, e não desmoronou depois. Pela primeira vez, a rejeição possível do outro não significava o fim do seu valor. Ela suportou a angústia de não ser suficiente para todo mundo e continuou desejando a partir de si.
O que esses exemplos têm em comum? Em todos, a elaboração não foi um insight único, foi um trabalho repetitivo. Reviver o afeto na transferência, o medo, a dor, a raiva, enfrentar as resistências, isso é bobagem, eu já superei. Nomear o significado destrutivo, eu não tenho valor, e questioná-lo aos poucos. Permitir o luto pela completude imaginária que nunca existiu, ser plenamente desejado pelo outro. O resultado não é a ausência de dor, é a liberdade. A rejeição continua existindo, mas para de ser uma sentença sobre quem você é. Esses processos levam tempo, meses, às vezes anos. Exigem compromisso com a análise, não fórmulas rápidas. Mas é exatamente esse trabalho, através da dor, que transforma a repetição em possibilidade de desejo mais livre. Se algumas dessas histórias ressoam com você, saiba que não está sozinho. Muitos pacientes chegam exatamente assim, presos na mesma dor, na mesma narrativa antiga. E muitos saem com uma relação diferente com a rejeição, não mais controlados por ela. Esses exemplos são fiéis à clínica psicanalítica. Repetição na transferência, trabalho através da resistência, elaboração do afeto, deslocamento do desejo. Chegamos ao final desta conversa. Percorremos um caminho longo e honesto. Vimos que a rejeição que você sente hoje não começou hoje. Ela carrega história, memórias e feridas antigas. Entendemos que o medo central é o de não ser suficiente e que esse medo gera defesas que, sem perceber, limitam sua vida. Falamos da compulsão à repetição que faz você reviver os mesmos padrões dolorosos. Exploramos a visão de Lacan, como o sujeito se constitui no olhar do outro e como a rejeição reabre essa ferida narcísica. Vimos que o que realmente destrói não é o não em si, mas o significado destrutivo que damos a ele. E, por fim, mergulhamos no caminho clínico verdadeiro, não fórmulas motivacionais, mas a elaboração psicanalítica, aquele trabalho lento, profundo e repetitivo de entender, nomear e atravessar o que ficou aberto. A grande verdade que fica é esta: a rejeição faz parte da condição humana. Ela sempre vai existir. Pessoas vão te ignorar, não te escolher, se afastar. Isso não vai mudar. O que pode mudar é o lugar que essa rejeição ocupa dentro de você. Ela não precisa mais controlar suas escolhas, seus relacionamentos, sua autoestima ou o jeito como você se permite desejar. Ela não precisa mais confirmar a velha narrativa de que você não tem valor. Quando você elabora essa dor, quando dá nome ao que sente, quando revisita cenas antigas com uma escuta diferente, quando suporta a angústia de não ser o objeto completo do desejo do outro, algo se transforma. Você começa a viver com mais liberdade. Você pode se expor sem se destruir. Você pode desejar sem precisar ser escolhido por todo mundo. Você pode sentir a dor e ainda assim continuar inteiro. Essa não é uma promessa de que nunca mais vai doer. É a possibilidade real de que a dor pare de te definir. Se essa palestra tocou em algo profundo dentro de você, se você se reconheceu nas repetições, nas defesas, na sensação constante de não ser suficiente, saiba que você não precisa carregar isso sozinho. A psicanálise oferece um espaço seguro para fazer exatamente esse trabalho. Elaborar o que ficou aberto, retirar o poder automático da rejeição e descobrir um desejo mais próprio, mais livre. Se você sente que chegou o momento de olhar para isso com seriedade, estou aqui. Pode marcar uma conversa inicial. Não prometo milagres rápidos.
mas prometo uma escuta verdadeira e um trabalho comprometido com a sua singularidade. Agora eu quero ouvir de você. Nos comentários me conte qual foi a rejeição que mais doeu na sua vida. O que você percebeu hoje que talvez não tivesse visto antes? Em qual padrão você se reconheceu mais fortemente? Sua história importa, sua dor merece ser ouvida. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixe seu like, compartilhe com alguém que você sabe que também carrega essa ferida silenciosa e se inscreva no canal. Aqui nós falamos de psicanálise aplicada à vida real, sem fórmulas vazias, sem autoajuda superficial, mas com a profundidade que o tema exige. Obrigado por assistir até o final, cuide-se com carinho e lembre-se, você não precisa ser o suficiente para todo mundo, basta aprender a sustentar quem você é, mesmo quando o olhar do outro se afasta. Nos vemos no próximo vídeo ou quem sabe na clínica. Um abraço.